Então, uma boa noite aos participantes das Jornadas de Estudos Culturais em Educação. Eu sou o professor Sandro Bortolazzo e, em nome da comissão organizadora deste evento, eu agradeço a presença de vocês e das nossas convidadas desta noite. Eu irei me autodescrever para os participantes com deficiência visual. Eu sou uma pessoa com pele de cor branca, eu uso barba, não tenho cabelo, né, vulgo calvo, e já me aproximando aí da faixa dos 40 anos. Eu estou vestindo um blusão preto de gola redonda e ao fundo da minha imagem há uma parede de tijolos à vista, de tijolo à vista. Cabe salientar, então, como eu já comuniquei inicialmente, que nós faremos a gravação dessa primeira jornada para posterior disponibilização na plataforma do YouTube. Então, a gente solicita a autorização de vocês para essa gravação, e caso alguém, né, não se sinta aí à vontade de ter a sua imagem veiculada, fique à vontade para, então, fechar a sua câmera. A concretização das jornadas de estudos culturais em educação, ela é fruto do trabalho de uma equipe de pesquisadores e pesquisadoras vinculadas a várias instituições onde há grupos que praticam estudos culturais em educação. As jornadas, né, esse espaço aqui, ele pretende constituir um lugar para o debate de ideias, teorizações, para que a gente possa mostrar também as nossas pesquisas e as produções vinculadas a esse campo. Então, falando um pouco da nossa programação, as jornadas, elas vão ser realizadas em 2 etapas anuais, compondo, então, ao total 7 jornadas, 7 encontros, e toda a programação vocês podem conferir lá no site que a gente fez com muito carinho, lá, o ges.com.br. Já está aí também no chat. O horário das jornadas sempre vai ser das 19 às 21 horas, e ela consiste em exposição do tema pelos pesquisadores convidados, e logo depois das falas, a gente vai abrir para uma rodada de perguntas, para uma rodada de debates. Junto também lá na programação, vocês podem encontrar materiais de referência para cada uma das jornadas. Eles estão lá em um arquivo PDF, junto à programação no site. Então, durante a exposição dos nossos palestrantes, das nossas palestrantes de hoje, o chat ele vai permanecer fechado, até para a gente não ter muita interrupção, e após as explanações iniciais, nós então abriremos assim para as perguntas, para comentários. E aos que preferirem utilizar o microfone, né, que tem mais facilidade com isso, a gente pede que se inscreva com o recurso aí de levantar a mão, disponível no Google Meet. Então, aí depois a gente acaba aí abrindo a fila, tá? A gente pede para que todos agora, no momento da apresentação, mantenham seus áudios fechados, né? E outra questão mais organizacional, tá? A presença de vocês, a presença dos participantes em cada jornada, ela vai ser confirmada por um formulário de avaliação. Esse formulário a gente vai disponibilizar no chat, próximo ao final de cada evento, tá? E ele vai ficar disponível até as 23 horas e 59 minutos de cada noite do evento, tá? Para que a gente ateste mesmo a frequência, a presença de vocês. A carga horária de todas as jornadas, ela vai ser de 40 horas, organizadas em 7 encontros, e para ter direito a esse certificado de participação, é necessário participar de ao menos 5 encontros, tá bom? Os certificados, né, outra informação importante, eles vão ser enviados para o e-mail que você cadastrou junto lá no formulário de inscrição, aproximadamente entre 30 a 45 dias após o encerramento do nosso evento. Em nome da comissão organizadora das Jornadas de Estudos Culturais em Educação, eu desejo, então, aos palestrantes e aos participantes um excelente evento. Agora, então, eu vou dar início aos trabalhos da primeira jornada de estudos culturais em educação, dando as boas-vindas às palestrantes da noite, a doutora Marisa Mohaber Costa e a doutora Viviane Castro Camozato. Cultura, pedagogia e currículo, as perspectivas inauguradas pelos estudos culturais em educação, é o foco desta primeira jornada.
Passamos agora à apresentação da nossa primeira convidada. Marisa Vohaber Costa é doutora em Educação e professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou por mais de 20 anos como professora e orientadora de teses e dissertações no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois também da Universidade Luterana do Brasil. Sua atuação foi sempre vinculada aos estudos culturais em educação, tendo participado da criação da primeira linha de pesquisa voltada a esse campo em nosso país. Como praticante dos estudos culturais em educação, organizou livros e publicou inúmeros artigos. Outros dados aí sobre a sua formação e atuação, que são muitos, né, podem ser encontrados no currículo Lattes da autora. Professora Marisa, seja muito bem-vinda. A fala está com você. Eu, então, cumprimento os participantes das nossas jornadas, colegas, pesquisadores, amigas, amigos, professores, professoras, todos praticantes dos estudos culturais em educação, e me descrevo brevemente para os participantes com deficiência visual. Então, eu sou uma professora com cabelos curtos, sou loira, uso óculos, visto uma blusa azul e já cheguei aos 70 anos. Atrás de mim aparecem partes de uma estante com livros, parte do teto desse escritório onde eu estou, algumas paredes brancas, parte de uma porta, e é isso. Eu quero ressaltar, nessa abertura das nossas jornadas, toda a nossa empolgação pelo projeto das jornadas, cujo estímulo advém justamente de uma proposta que foi pensada e organizada com um grupo de pesquisa tão atuante e parceiro como esse de que faço parte. Eu manifesto aqui desde já o meu agradecimento por tantos compartilhamentos e por tantas ajudas. Nesse exato momento, estou sendo monitorada pelo Sandro Bortolazzo, pela Viviane Camozato e pela Mônica Knöpker, que tomam conta da tecnologia e de outros arranjos. Eu quero ressaltar também a importância das discussões sobre análises culturais em tempos tão complexos como esses que estamos vivendo. Tudo isso significa reconhecer, junto com Stuart Hall, um dos grandes pensadores dos estudos culturais, a centralidade da cultura. Minha participação nessa palestra inicial das jornadas pretende ser uma breve introdução aos estudos culturais em educação. Isso no sentido de situar os praticantes e os participantes dessas jornadas nessa prática, rever algumas passagens de seu surgimento e desenvolvimento no cenário acadêmico brasileiro e apontar algumas de suas contribuições à educação. É com esse propósito que a Viviane e eu compartilharemos a abordagem do tema anunciado, cultura, pedagogia e currículo, as perspectivas inauguradas com os estudos culturais em educação. A mim caberá tratar um pouco das histórias e dos eventos que marcaram essa aproximação inicial dos estudos culturais, porque eu participei ativamente deles e tenho muitas lembranças daqueles momentos tão intensamente vividos. E eu vou pedir licença, mas eu sigo um roteiro, porque eu temo um pouco a dispersão nos relatos, né, o que me levaria a ultrapassar o tempo destinado ao nosso encontro de hoje. E como praticante e estudiosa dos estudos culturais em educação até hoje, eu pretendo fazer uma sucinta abordagem de suas contribuições à educação e dar destaque a algumas de suas contribuições aos estudos de currículo. Por sua vez, a Viviane se dedicará a nos contar sobre as discussões acerca da pedagogia. A minha abordagem será feita recorrendo aos artigos que eu já escrevi com colegas sobre artigos e outras publicações, tentando fazer um levantamento da produção dos estudos culturais até hoje e um levantamento entre elas, dos tipos de contribuições que vem trazendo para a educação. Eu vou iniciar, então, contando que em 2012
eu fui convidada a escrever um texto destinado a um número da revista Nova América, que vocês devem estar vendo aí na tela, cujo tema era Para Onde Vai a Educação? A revista é uma publicação bilíngue, espanhol-português, e circula em âmbito latino-americano. Quando eu recebi aquele convite, eu fiquei um pouco perdida, fiquei meio insegura no início, diante do amplo leque de possibilidades de interpretação e abordagem que o tema sugeria. Mas, como justificaram que o convite se devia ao fato de eu ser praticante dos estudos culturais em educação, optei, então, por uma perspectiva que me pareceu fecunda e que só seria possível mediante um olhar que eu chamaria de cultural. Busquei, então, inspiração em argumentos conhecidos de Umberto Eco acerca da riqueza explicativa das histórias. Aquilo sobre o que não se pode teorizar deve ser narrado, cuja formulação original é do filósofo Wittgenstein. Eco toma ao pé da letra a formulação do filósofo e defende serem as histórias sempre mais ricas do que qualquer ideia. Segundo ele, as ideias, ao serem remodeladas nos eventos, flexionadas pelos personagens e submetidas aos tensionamentos constitutivos da linguagem cotidiana, transformam-se em organismos vivos, em algo completamente diferente, muito mais expressivo. E eu investi nessa ideia ao escrever aquele artigo. Na época, eu havia assistido a uma peça de teatro em Porto Alegre, intitulada Inimigos de Classe. Ela já foi encenada várias vezes pelo mundo ao longo dos anos, foi inclusive um filme, e foi montada a partir de um texto original composto em 1978 por um dramaturgo inglês, Nigel Williams, que o teria escrito como uma crítica à anarquia reinante nas escolas britânicas da época. Sintetizando um pouco, a peça teatral transcorria toda no cenário de uma sala de aula depredada, com paredes pichadas, mobiliário despedaçado, e 6 alunos desesperançados, agredindo-se, perambulando pela sala à espera de um novo professor. O primeiro impacto ocorria já quando se entrava no recinto do teatro e encontrava a cortina do palco aberta, e no cenário que eu acabei de descrever, os estudantes circulando como zumbis, prosseguindo com a depredação. Bem, um relato mais detalhado dessa peça pode ser encontrado no artigo que se encontra nessa revista e cuja referência nós também incluímos nas referências dessa jornada. Eu invoco aqui o que eu escrevi no final daquele artigo, porque expressa um pouco daquilo que eu gostaria de abordar nessa palestra inicial das nossas jornadas, ou seja, o que um olhar para a cultura, para um artefato cultural, pode mobilizar em termos de invenção e promoção de outros ângulos de análise da educação. No final daquele artigo, eu escrevi mais ou menos assim: não há nada de simples, óbvio ou linear na narrativa teatral. Pelo contrário, desde a ambiguidade do título original, Inimigos de Classe, Class Enemy em inglês, até hoje mantido nas encenações em distintos países, a peça suscita várias possibilidades de leitura, mantendo as plateias em uma constante ambiguidade diante das situações que transcorrem no palco ou, em alguns casos, nas telas dos cinemas. Alguns não admitem o linguajar, outros abominam o gestual obsceno e todos condenam a violência e a depredação da escola. Parte da plateia, ao final, aplaude em pé. Outra se levanta e sai rapidamente dando as costas ao palco, e outra permanece perplexa. Uns e outros não suportam a dor e a indignação que eclodem quando ficção e realidade se mesclam, confundem e habitam uma região cinzenta sem fronteiras visíveis. Como afirma o diretor brasileiro da peça, Luciano Alabarce, é uma peça escrita para ocupar o palco com amor e fúria, um texto para perturbar a plateia com força e contundência.
Inimigos de Classe dói pela agressividade, assim como pela singeleza do clamor dos personagens, que ressoa nos espaços do teatro até atingir cada um dos espectadores em suas poltronas. Aqueles 6 jovens debatendo-se entre o amor e o ódio, agarrados ao último fio de esperança que a escola pode representar, faz crescer em urgência e importância a necessidade de se tematizar a escola com outras linguagens e outras possibilidades de leitura. Inimigos de Classe, então, reformulou meus ângulos de visão, aguçou minhas lentes, mudou a moldura, desorganizou meu pensamento e tocou meu coração como não havia ainda acontecido nesses anos em que tenho estudado a escola. Bem neste início da minha fala, eu recorri ao que eu abordei naquele artigo, porque ao assistir àquela peça teatral, ela teve sobre mim um efeito produtivo e me fez escrever sobre ela. Eu desloquei o meu olhar, eu desnaturalizei formas de conceber a escola, eu me desacomodei, e isso junto com toda a plateia. Tanto a peça de teatro como a escola são artefatos culturais carregados de marcas de seu tempo, de suas condições de existência, e são produtivos no sentido de operarem sobre nossas formas de ver, de pensar e de agir. E isso expressa de forma sintética o que eu considero ser talvez a contribuição mais significativa que os estudos culturais trouxeram para a educação. Mudar ângulos de visão, aguçar as lentes, alterar a moldura, desorganizar o pensamento e tocar o coração. Estávamos todos acostumados, professores, estudiosos da educação, pesquisadoras, a refletir com certa linearidade, a vislumbrar sobre o bom ou o mal, o certo ou o errado, aprisionados a polaridades, associando-os a ordem e caos e negligenciando qualquer possibilidade de ambivalência. E como afirmou Bauman, nesse livro, Modernidade e Ambivalência, a obsessão pela ordem e o horror à mistura não nos têm permitido enxergar a angustiante dramaticidade de se viver na ambivalência, que era o caso dos jovens da peça teatral que eu havia assistido. Então, diante disso, talvez uma das contribuições mais importantes trazidas pelos estudos culturais ao campo da educação tenha sido a noção de articulação, não apenas a articulação entre estudos culturais e a educação, mas uma articulação mais ampla entre variados e distintos campos de saber. Os estudos culturais praticam uma interrogação dos contextos, que só se torna viável mediante a abertura para conexões, desconexões e reconexões com outros contextos e outros saberes. E é essa articulação que vem nos oportunizando os deslocamentos que nos ajudam a reformular ângulos de visão, como eu falei, a aguçar as lentes para enxergar outras coisas de outra forma e mudar a moldura do que enxergamos. Convém lembrar aqui também que os vínculos entre estudos culturais e a educação já estavam presentes nos projetos dos pioneiros dos Cultural Studies de origem britânica, que lá nos anos 50 do século passado revolucionaram o conceito de cultura, exercendo uma forte crítica política às concepções elitistas de cultura e introduzindo em espaços de atuação alternativos, como foi o caso da alfabetização de jovens e adultos na Inglaterra, elementos da cultura popular e de massa, como filmes, música, artes visuais, propaganda. A atenção à produtividade da mídia esteve e está sempre presente nos estudos culturais. Eu assinalo aqui que há também relatos registrando manifestações similares na América Latina, e há autores, conhecidos nossos, como Garcia Canclini, que escreveu Consumidores e Cidadãos, Culturas Híbridas, Jesus Martim Barbeiro, que tem escrito muito sobre mídia e que tem nos subsidiado muito com seus estudos,
Beatriz Sarlo, né, que escreveu em 1997 o livro Cenas da Vida Pós-Moderna, e neste livro ela também traz elementos importantes para se olhar, não é, para a vida contemporânea com outros olhos, né, com os olhos, digamos assim, pós-estruturalistas já. Bem, na quarta jornada, em agosto, a Yara Bonin e a Daniela Ripoll provavelmente vão abordar esse tema a respeito de autores, da contribuição de autores latino-americanos. Mas o que é importante sublinhar aqui é que transformações na concepção de cultura estão no centro das movimentações iniciais dos estudos culturais. E foi isso que revolucionou o nosso pensamento e as produções daí em diante. É emblemático o artigo de Stuart Hall, intitulado A Centralidade da Cultura, Notas sobre as Revoluções Culturais do Nosso Tempo, que foi traduzido por nós lá na URGS e publicado na Educação e Realidade, na revista Educação e Realidade, no número de dezembro de 1997, cujo tema em foco era cultura, mídia e educação. Esse artigo de Hall, A Centralidade da Cultura, é até hoje intensamente lido e utilizado para se adentrar, especialmente os aspectos epistemológicos implicados no que ele denomina virada cultural, ou seja, passar a ver a cultura como produtiva, como instituidora de modos de ver, de ser e de pensar. Nesse movimento, questões de poder, de representação, de significado, passam a ter o papel central. E Stuart Hall nos alerta para questões regulativas, para o que ele chama de governo pela cultura. Bem, o lugar do Stuart Hall e outros teóricos dos estudos culturais será abordado mais adiante, como eu falei, na jornada de agosto. E eu vou, então, aqui prosseguir brevemente com a minha reflexão acerca da importância da articulação entre saberes, promovida pelos estudos culturais, para expandir a nossa compreensão sobre o educativo e o pedagógico. Vou mencionar apenas uma evidência disso, que é dessa expansão do educativo, né? Que é quando um arquiteto urbanista, praticando estudos culturais em educação, consegue mostrar na análise de sua dissertação como a proposta de revitalização do porto, na cidade de Porto Alegre, implica certas pedagogias do urbanismo. O estudo do pesquisador Rodrigo Barbieri nos alerta para como, ao criar significados interessados e instituir modos de ver e usar aquele espaço, o site da proposta vai não apenas ensinando as pessoas como elas devem habitar a cidade, como vai também conduzindo suas escolhas de acordo com certo modelo empresarial de cidade-mercadoria. Nós disponibilizamos também o link de acesso a esse artigo do Rodrigo Barbieri nos textos que nós indicamos para leitura para essas jornadas. Bem, foi criando possibilidades de análise como essa que os estudos culturais em educação nos ajudaram a expandir o espectro daquilo que se pode considerar como educativo e como pedagógico. E esses novos jeitos de olhar só nos permitiram ver outras coisas, porque nos instigaram também a inventar outras formas de pesquisar e a compor outros objetos de estudo. Abriu-se, então, um panorama completamente novo, com um amplo leque de possibilidades para se enxergar processos educativos para além da escola, da família, da igreja. De certa forma, se poderia dizer que os estudos culturais em educação inauguraram um outro modo de ver e pensar a educação, e, com isso, outros modos também de entender currículo e pedagogia. Hoje, nós já temos um volumoso acervo de estudos cujas análises apontam para a produtividade dos estudos culturais e sua enorme contribuição para se pensar a educação em nosso tempo. Os artigos que indicamos para leitura nessa jornada apresentam levantamentos de alguns desses estudos, inclusive com links para poder acessá-los.
mas eu alerto que hoje a quantidade deles é expressivamente maior, e a maior parte está acessível através dos repositórios nos sites dos programas de pós-graduação, que têm acesso através dos sites dos programas de pós-graduação em educação. Vocês têm a imagem aí de alguns desses artigos, né? Bem, eu vou agora apontar alguns momentos que eu considero relevantes na entrada dos estudos culturais, nas discussões e nas análises sobre educação em nosso país. Sem dúvida, nós devemos essa aproximação dos estudos culturais ao professor Tomás Tadeu da Silva, que no início dos anos 1990 traduziu e trouxe para discussão em seminários do pós-graduação em educação da URGS, vários artigos de autores estrangeiros, americanos, ingleses, australianos, canadenses, espanhóis, que já lidavam com estudos culturais em educação. Além desses textos terem sido traduzidos e publicados pelo Tomás em livros e revistas, alguns daqueles autores vieram a Porto Alegre para participar dos seminários internacionais de educação promovidos pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre nos anos lá de 96, 97, 98, 99. E esses livros, com as coletâneas dos trabalhos apresentados nesses seminários, foram organizados com os seminários e os livros com a colaboração do Tomás Tadeu. Tudo isso, naquela época, nos aproximou dos estudos culturais em educação e nos fascinou pela abertura de novas possibilidades de pesquisa. É importante chamar a atenção para o fato de que a perspectiva dos estudos culturais da qual nos aproximamos inscrevia-se já numa matriz de inteligibilidade pós-estruturalista, e pode-se dizer que até hoje se desenvolve predominantemente inspirada nela. Nossa aproximação do pensamento Foucaultiano, que será abordada em outra jornada pelo Alfredo Veiga Neto e pela Cristiane Flammer Rocha, deu-se justamente pela importância de Michel Foucault para as análises culturais pós-estruturalistas, particularmente por suas discussões sobre poder, discurso, sujeito, disciplina, governo, governamento e tantas outras que provocaram deslocamentos fulcrais em nossos modos de pensar até então. O professor Tomás Tadeu também foi, naquele início dos anos 90, quem introduziu obras Foucaultianas para a leitura e discussão em seus seminários da pós-graduação em educação da URGS, e nessa direção, a primeira publicação importante publicada por ele, organizada por ele, né, trazendo textos que subsidiaram a abordagem Foucaultiana, foi a coletânea O Sujeito da Educação, Estudos Foucaultianos, publicada em 1994 pela editora Vozes. No ano seguinte, em 1995, foi publicada a coletânea de artigos alienígenas na sala de aula, uma introdução aos estudos culturais em educação, também organizada pelo Tomás, agora reunindo trabalhos dos estudos culturais em educação realizados em vários países. Esses dois livros foram marcantes para a entrada dessa vertente de estudos no campo da educação em nosso país e alcançaram várias edições. Até hoje eles são importantes. Eu me envolvi ativamente nessas movimentações por ser, na época, estudante de doutorado, juntamente com outros colegas que também vão participar das nossas jornadas. Em 95, o professor Alfredo Veiga Neto organizou a primeira coletânea com trabalhos nossos, alunos dos seminários do Tomás, realizados estes à luz das discussões sobre o pensamento pós-estruturalista, e esse livro se intitulou Crítica Pós-Estruturalista e Educação, e foi publicado pela editora Sulina, de Porto Alegre, e depois, em seguida, ele foi traduzido, e 2 anos depois ele saiu publicado em Barcelona pela editora Laertes. Paralelamente a essas movimentações, em 1996, coube a mim organizar o primeiro volume das coletâneas Caminhos Investigativos, Novos Olhares na Pesquisa em Educação, que depois foram seguidos de mais 2 coletâneas com o mesmo título e outros subtítulos. O seu objetivo foi justamente debater as variadas e emergentes formas de problematização e de investigação de questões conectadas com a educação
e suscitadas pelas novas abordagens. Como eu mencionei antes, para ampliar nosso olhar e enxergar outras coisas, foi preciso inventar também outras problematização e outros modos de pesquisar. As coletâneas Caminhos Investigativos 1, 2 e 3 foram muito bem acolhidas pela comunidade de pesquisadores em educação no país e tiveram várias edições, sendo até hoje, mais de 20 anos depois, ainda muito consultadas e procuradas, né? Claro que nas trilhas dessas preocupações com novas formas de pesquisar em educação, posteriormente, outros grupos de outras universidades pelo país afora passaram também a divulgar trabalhos nessa direção, expondo os seus modos, as suas metodologias, suas novas formas de pesquisar. Eu lembro saudosa de um tempo, os anos 90, em que nós íamos para as reuniões anuais da ANPED, na época em Caxambu, eu acho que até hoje algumas ainda são, super empolgados com os lançamentos desses livros e com as discussões que eles suscitavam. Observava-se um burburinho, uma desacomodação quase generalizada das pesquisadoras e dos pesquisadores da área, provocados justamente pelas novas teorizações em pauta trazidas pelos estudos culturais em educação e pelo pensamento pós-estruturalista no campo da educação. Nós éramos, naquela época, inclusive, procurados pelas editoras para propormos novas publicações, e houve muitas, o que hoje é quase impossível de se pensar. Bom, em 1996, então, foi criada, no programa de pós-graduação em educação da URGS, a linha de pesquisa Estudos Culturais em Educação. E aí, então, se multiplicaram as pesquisas nos estudos culturais em educação, inspiradas no que chamamos de vertente pós-estruturalista. Mais tarde, em 2002, o programa de pós-graduação em educação da UBRA também optou pela área de concentração em estudos culturais e contribuiu para uma expansão significativa desses estudos. A propósito, eu lembro aqui que no final desse mês de maio, nos dias 23 a 26 de maio, nós vamos ter o 9º SBES e o 6º CS, cujo tema são os outros modos de narrar o mundo, que é o evento que reúne pesquisadores de estudos culturais em educação de todo o país e que acontece de 2 em 2 anos, que era um evento nacional, o SBES, se tornou também internacional. Então, não esqueçam, de 23 a 26 de maio, e ele é todo online. Bem, conforme eu já mencionei, então, na última recente década, pesquisadores dos estudos culturais, como Wortmann, Costa, Silveira, especialmente, né, mas também outros colegas, têm se dedicado a realizar levantamentos dessa numerosa produção em tentativas de apontar as tendências predominantes desses estudos e seus principais focos de análise. Esses artigos constam das sugestões bibliográficas para essa jornada. No estudo que nós publicamos em 2003, na Revista Brasileira de Educação, nós destacamos que a produção dos estudos culturais até aquele momento vinha trazendo as seguintes contribuições à educação: expansão das noções de educação, pedagogia e currículo para além do âmbito escolar, desnaturalização de discursos, de teorias e de disciplinas instaladas no currículo e no aparato escolar e educacional, visibilização de dispositivos disciplinares em ação em múltiplos espaços e expansão e complexificação do debate sobre identidade e diferença e sobre processos de subjetivação. Em outro trabalho, agora já em 2015, no artigo que faz parte de um dossiê sobre estudos culturais e educação, publicado na revista Educação da PUC do Rio Grande do Sul, a Wortmann, Silveira e eu escrevemos sobre a emergência e a expansão dos estudos culturais em educação no Brasil, e aí nós aglutinamos em 3 eixos as tendências de pesquisa desenvolvidas nos estudos culturais em educação, nos 2 principais centros desses estudos, o PPG Edu da URGS e o PPG Edu da UBRA. Por que nós nos concentramos nesses centros? Porque nós usamos, na busca por esses trabalhos,
a palavra-chave Estudos Culturais em Educação nas bases de dados disponíveis no Brasil. E com essa palavra-chave, nessas bases de dados brasileiras, os trabalhos que nós encontramos se concentraram totalmente nessas duas instituições. Claro que nós fizemos alertas sobre isso, inclusive no próprio artigo, e eu suponho que hoje será um número maior, um número grande de trabalhos produzidos em outras instituições também já estejam localizáveis, né, através dessas bases de dados com esse verbete, Estudos Culturais em Educação. Bem, então, nesse artigo que nós publicamos na revista da PUC, nós aglutinamos em 3 eixos essas tendências: os estudos culturais e a ressignificação de questões, discursos e artefatos relacionados ao campo pedagógico, estudos culturais e análise de pedagogias culturais em operação nos diversificados espaços contemporâneos, e os estudos culturais e abordagens de identidade e diferença no campo da educação no Brasil. É importante destacar, a essas alturas da minha exposição, que nossas tentativas de aglutinação dos estudos em grupos de direcionamentos temáticos acontece unicamente para que se possa vislumbrar as contribuições de forma menos dispersa. Contudo, nós reconhecemos o risco de tal empreendimento por ser difícil operar certas separações quando a prática dos estudos culturais em educação investe no propósito de contextualizar o trabalho intelectual e político, o que, segundo um dos importantes intelectuais dos estudos culturais hoje, o norte-americano Lawrence Grossberg, implica voltar-se para a complexa série de relações que rodeiam, interpenetram e configuram qualquer prática ou evento permitido que esses se tornem o que são. Isso implica também admitir que tais relações alteram-se constantemente e reconfiguram-se em novas formações, o que nos faz reconhecer, junto com Stuart Hall, tratar-se, os estudos culturais, de um tipo de pensamento sem garantias, sem qualquer possibilidade de produzir explicações totalizadoras, certezas. Aqui eu recomendo fortemente a leitura dos artigos importantes do Stuart Hall, especialmente o que eu já mencionei antes, as centralidades da cultura e a centralidade da cultura naquela publicação da revista Educação e Realidade, e o texto em homenagem ao autor por ocasião de sua morte, que também se encontra na Educação e Realidade, no volume 39, número 2, de 2014. Este último também consta das nossas indicações bibliográficas. Bem, eu passo agora a me referir um pouco à contribuição dos estudos culturais para os estudos de currículo, sublinhando mais uma vez a dificuldade para se vislumbrar certas separações, uma vez que educação, pedagogia e currículo, embora conceitualmente possam ser explorados separadamente, quando consideramos seu enraizamento nas práticas, nos contextos, na vida das pessoas, currículo e pedagogias, na perspectiva cultural em que são abordados nos estudos culturais, interpenetram-se o tempo todo, mostrando-se inseparáveis. Vou aludir aqui a algumas passagens do artigo que eu escrevi junto com a Maria Lúcia Wortmann e a Yara Bonin sobre as contribuições dos estudos culturais para os estudos de currículo. Esse artigo também consta nas indicações bibliográficas e ele está publicado na revista Currículo Sem Fronteiras. Naquele artigo, nós elaboramos um esboço das primeiras aproximações entre esses campos de investigação em nosso país e abordamos as movimentações intelectuais dos estudos culturais que adentraram os estudos de currículo. Mencionamos eventos, várias publicações e os embates teóricos entre as perspectivas críticas e pós-críticas
que tem lugar quando a perspectiva culturalista, lá nos anos 1990, começa a tensionar os estudos de currículo. Não seria possível, claro, no tempo que dispomos, mencionar todas essas movimentações, mas eu não posso deixar de registrar, mais uma vez, a importância do investimento intelectual do Tomás Tadeu da Silva naquelas discussões, seja como professor do PPG Edu da URGS, seja como pesquisador integrante do GT Currículo da Amped, seja como autor de trabalhos, assim como de garimpador de artigos de autores de vários países, tradutor desses artigos e organizador de publicações. Em 1994, o livro já mencionado, O Sujeito da Educação, que já está aparecendo na tela para vocês, organizado por ele, nos aproximou do referencial dos estudos Foucaultianos e autores como Júlia Varela, Jorge La Rosa, Thomas Popkewitz, dentre outros, expõem análises sobre educação nas quais lançam mão de conceitos de Foucault, como discurso, governamentalidade, tecnologias do eu, regulação social, sujeito e poder, causando uma verdadeira reviravolta no pensamento sobre currículo no Brasil. Esses autores que eu mencionei estiveram várias vezes em eventos no Brasil, fazendo conferências e participando de congressos. Contudo, foi particularmente impactante nesta coletânea organizada pelo Tomás, o Sujeito da Educação, o ensaio de autoria dele intitulado O Adeus às Metanarrativas Educacionais, onde são expostos e discutidos os aportes do pós-estruturalismo e do pós-modernismo que abalaram o edifício teórico conceitual da teoria educacional crítica. Segundo Tomás, o campo da educação, que é indelevelmente marcado pela onipresença das metanarrativas, pela centralidade atribuída ao sujeito da consciência e da razão, assim como por seus aspectos regulativos e de governo, por seus princípios humanistas da autonomia do sujeito, por seus essencialismos e binarismos, isso é ele se referindo ao campo da educação, né? Ele é singularmente propício para a confrontação com as questões levantadas pelo pós-modernismo e pelo pós-estruturalismo. E, ao proceder a esta análise, Silva conclui que o adeus às metanarrativas significa apenas, e vocês têm aí na tela, que as nossas teorizações precisam ser mais refinadas, mais atentas aos detalhes locais e específicos, enquanto que o conhecimento corporificado no currículo precisa estar mais atento às vozes e às narrativas de grupos até então excluídos de participar de sua produção e criação. O outro evento editorial emblemático para a disseminação dos estudos culturais no Brasil, particularmente no campo da educação, com grande repercussão nos estudos de currículo, foi o pequeno livro Identidades Culturais na Pós-Modernidade, que teve inúmeras tiragens e reedições até hoje. Este livro é uma tradução feita pelo Tomás Tadeu e pela Guacira Louro do capítulo escrito por Stuart Hall em 1997, para o livro para o livro chamado Modernity and Its Futures, que foi publicado na Inglaterra em 1992. Então, o Tomás e a Guacira traduziram esse capítulo do livro publicado na Inglaterra e publicaram nesse pequeno livrinho Identidades Culturais na Pós-Modernidade. Este ensaio do Stuart Hall foi uma das marcantes e elucidativas abordagens culturalistas da questão da identidade nos tempos ditos pós-modernos. Partindo da ótica de que as identidades modernas estão sendo descentradas, o autor historiciza a questão da identidade, analisa o que está embutido na propalada crise da identidade e discute as identidades culturais no que diz respeito aos pertencimentos. Particularmente a partir dessa abordagem, as pesquisas em educação têm sido subsidiadas pelas noções de fragmentação, descentramento, multiplicidade, instabilidade, deslocamento e provisoriedade identitária, o que significou uma revolução
nas discussões que envolvem o conceito de identidade na educação e nos estudos de currículo em particular. O panorama que eu esbocei até aqui sinaliza para inúmeras e variadas movimentações intelectuais implicadas na aproximação entre estudos culturais e estudos de currículo. De fato, as acirradas discussões sobre currículo que tiveram lugar ao longo da década final do século XX apontaram para polêmicos embates teórico-conceituais que colocaram em pauta não apenas visões de mundo e concepções de educação e pedagogia, como também complexas questões filosóficas que emergiram com a virada linguística, com o pós-estruturalismo, pós-modernismo, repercutindo amplamente na análise social e cultural do final do século XX. Parece ter sido esse cenário que instigou mais uma vez o Tomás Tadeu da Silva, que se tornou um dos mais importantes estudiosos de currículo no Brasil, a publicar o livro Documentos de Identidade, que o autor propõe como uma introdução às teorias do currículo. E nele é passada a limpo a teorização curricular, retomando as teorias tradicionais e chegando às críticas e pós-críticas. Continuo agora referindo que, em nosso mencionado artigo sobre contribuições dos estudos culturais ao currículo, apontamos como as direções prevalentes dos estudos sobre currículo realizados nos 15 anos, dos estudos, realizados nos 15 anos iniciais do século XXI, sob a inspiração dos estudos culturais. Obviamente, não contemplamos a totalidade do que foi produzido na intersecção desses estudos, mas indicamos algumas tendências que se foram firmando entre nós, particularmente no sul do país. Segundo a nossa percepção, há outras iniciativas, as quais, contudo, nos pareceram, na época que escrevemos os artigos, estarem um pouco dispersas, pouco delimitadas institucionalmente, e talvez por isso tenham sido de difícil detecção. Então, naquele artigo, nós chamamos a atenção para a multiplicidade de instâncias e artefatos que figuram em tais análises decorrentes de práticas destacadas no campo dos estudos culturais em educação, referentes à já mencionada interrogação dos contextos nos quais os problemas de pesquisa são gestados. E a busca de articulações com conceitos de outros campos de saber. Foi isso que nós detectamos, não é? Nos trabalhos que nós encontramos. Esses aspectos permitiram, por um lado, interrogar os currículos a partir de perguntas que abrem uma gama de outras possibilidades de análise e, por outro lado, imaginar diferentes arranjos curriculares, inclusive aqueles que se desenrolam fora da escola. Na intenção, então, de pensar sobre as contribuições que as pesquisas desenvolvidas sob a lente dos estudos culturais trazem para o campo do currículo, agrupamos tais estudos em 3 direções principais. Estudos que expandem a noção de currículo, e a noção de currículo cultural vem junto, estudos que examinam políticas e programas e ações governamentais, e também algumas não governamentais, e pesquisas que interrogam os currículos a partir do operador conceitual identidade e diferença. Os estudos que expandem a noção de currículo dizem respeito aos que ampliam o espectro do olhar para os temas educacionais, realizando análises em variados espaços e instâncias culturais, e alargando o sentido de currículo e indagando sobre a possibilidade de se pensar um currículo cultural. Eu lembro aqui de alguns trabalhos em que analisamos novelas, que se poderia construir e indicar o currículo que estava sendo transmitido através daquelas novelas, um trabalho que fui eu mesma que escrevi, que analisava o programa Bambu Luar, que era um programa que aparecia era um desenho que aparecia no programa esqueci o nome dela, mas de uma atriz da Rede Globo, e nesse programa Bambu Luar havia uma divisão do mundo entre um país do bem
e um país do mal. Bambuluá era do mal, era do bem, e Maguchi era do mal, e se distribuía as pessoas, as identidades, por aqueles lugares, né? Então, ali estava explícito também, naquele trabalho que a gente realizou, um currículo cultural. Nós encontramos também, aglutinamos os estudos que examinam políticas, programas e ações governamentais ou não, programas de organizações privadas, de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, enfim, indagando, por exemplo, né, nessas análises, sobre identidades, sujeitos e formas de governamento colocadas em curso na atualidade. E a terceira direção que nós encontramos nesses estudos são a das pesquisas que interrogam os currículos a partir do operador conceitual identidade e diferença, e que contestam, então, esses estudos, representações eurocêntricas, indagam sobre o lugar das diferenças vistas a partir de marcadores como etnia, gênero, raça, geração, sexualidade e classe. Eu sugiro a leitura, mais uma vez, desse artigo da Currícula Sem Fronteiras, porque lá nós também encaminhamos, não é? O artigo é acompanhado dos links também para esses estudos. Bem, eu preciso ressaltar que, ao escrevermos os artigos expondo tais mapeamentos das pesquisas realizadas nos estudos culturais em educação, estávamos cientes de que nosso trabalho se ressentia de muitas incompletudes e nossas revisões compõem uma amostra da potencialidade dos estudos culturais em educação. Nesta fala, eu faço referência apenas aos conjuntos que vislumbramos segundo as direções dos estudos, mas em função do tempo de que disponho, não me atenho ao que foi desenvolvido em cada um deles. Por isso, eu recomendo fortemente a leitura dos artigos que descrevem brevemente alguns estudos, assim como identificam e remetem aos estudos originais, as teses, as dissertações. Bem, eu, finalizando, então, a minha participação nessa jornada, eu devo ressaltar mais uma vez que a produtividade das articulações entre estudos culturais e tantos outros saberes, campos de estudo, movimentos e instâncias sociais, a produtividade de sua abertura às influências externas, às diferenças culturais, se expressa justamente na multiplicidade de instâncias e artefatos que são focalizados nessas pesquisas e que podem continuar a ser focalizados nas pesquisas, nos trabalhos investigativos de pesquisadores. Essas pesquisas evidenciam o propósito de promover uma intensa e extensa interrogação dos contextos, conforme eu já referi, e um olhar atento para aquilo que difere, não para o que já vem há muito sendo reiterado. Daí também resulta a preocupação com a busca de associações a teorizações que permitam lidar com as complexas problemáticas que afetam as fragmentadas e diversificadas sociedades contemporâneas. Tudo isso pode ser considerado expressão da vitalidade dos estudos culturais em educação, de sua atualidade e de sua adequação ao campo da educação e aos tempos em que vivemos. Nós estamos passando, então, nas lâminas, no recurso visual aí, as referências bibliográficas que eu mencionei aqui. Eu agradeço muito por terem me ouvido todo esse tempo, agradeço a participação nas nossas jornadas e deixo aqui já um convite para a nossa segunda jornada, que acontecerá no dia 2 de maio, às 19 horas, e cujo tema é Estudos Culturais, Novos Olhares para o Campo Científico. Muito obrigada. Agradeço muito, Marisa, pela fala. E agora, então, pessoal, eu vou apresentar a nossa segunda convidada e palestrante da noite. A professora Viviane Castro Camozzato, ela possui graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
e ela coordena o grupo de pesquisa Deslogogias, Educação, Culturas e Pedagogia. Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Currículo, Cultura e Sociedade, o NEXO, né, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e as suas atividades atuais em pesquisas se concentram nas múltiplas articulações entre pedagogia e cultura e nos estudos sobre os discursos pedagógicos e escolares. Então, Viviane, seja muito bem-vinda a essa nossa primeira jornada de estudos culturais em educação, e agora a fala está contigo. Bom, agradeço, então, a possibilidade de dialogar aqui com todos vocês. Cumprimento a Marisa por essa fala instigante, fecunda, produtiva, que nos inspira a seguir realmente pesquisando com os estudos culturais. Cumprimento também todos os presentes, a comissão organizadora dessas jornadas que estão aqui presentes. Muito bom estar com vocês e fazer parte dessa construção. Como o Sandro muito bem comentou, faltam realmente materiais que historicizem os estudos culturais e educação aqui no Brasil, especialmente em forma de vídeo, de áudio, usando esses recursos que agora, com o ensino remoto, cada vez mais nós temos aprendido a lidar. Vou, nesse momento, então, me autodescrever para as pessoas com deficiência que estão aqui presentes. Eu sou uma pessoa de pele branca, tenho cabelos castanhos, meus cabelos estão presos no momento. Eu estou utilizando um óculos de cor preto. Estou vestindo uma blusa preta também, com pequenas figuras brancas e vermelhas. No meu fundo, tem uma parede branca e 2 armários, um cinza e um preto. Vou iniciar, então, essa minha fala aqui com vocês, falando um pouco da pedagogia, já que depois dessa fala tão instigante da Marisa, o meu foco é na pedagogia, justamente porque pedagogia tem sido um conceito muito útil para nós operarmos nas nossas pesquisas. Não é à toa que essa primeira jornada, então, ela foi divulgada e aberta a partir dessa imagem, dessa fotografia maravilhosa da Ana Paula Prato, que está aqui presente. Essa fotografia faz parte da tese de doutorado dela, defendida recentemente na Universidade Luterana do Brasil, dentro da linha dos estudos culturais, que é uma tese sobre a fotoetnografia da escola. Então, essa imagem, para essa primeira jornada, ela faz muito sentido para a gente, justamente porque pensar em cultura, pedagogia, currículo, ao mesmo tempo, nós pensarmos que os muros, eles não são intransponíveis, pelo contrário, os muros, eles nos causam receios, inseguranças, mas com o auxílio dessa ferramenta, essa prática dos estudos culturais, a gente consegue suspeitar das verdades, nos desassossegarmos, de certo modo, e isso tem muito a ver com essa possibilidade que os estudos culturais trazem para a gente, da gente poder realmente suspeitar das verdades estabelecidas. Então, essa imagem da Ana Paula com esse muro, né, ele nos mostra o quanto a gente pode ficar na ponta dos pés, o quanto a gente pode procurar brechas, o quanto a gente pode, ao mesmo tempo, aguçar as nossas lentes e olhar para fora também do nosso estado momentâneo, do nosso local momentâneo, ainda que de forma provisória, arranjando realmente outras formas de olhar para o mundo como um todo. Então, olhar por as brechas e procurar ver por cima dos muros, desses muros da educação, desses muros da pedagogia, por exemplo, com a série de imperativos que tem, com as metanarrativas que tem, como a Marisa nos mostrou aqui, ao mesmo tempo, essa possibilidade fértil de pensar a pesquisa em educação, de pensar o nosso lugar como pesquisador e pesquisadora de uma forma diferente. Isso aconteceu comigo, né, nos últimos 20 anos, desde que eu, assim como alguns de vocês,
aqui na abertura, que são da iniciação científica, quando eu comecei a me aproximar do campo dos estudos culturais, sendo bolsista de iniciação científica de um projeto da professora Marisa sobre o magistério na televisão, em que a gente gravava, pesquisava, decupava cenas, pensava de forma contextual, como a Marisa muito bem trouxe aqui em diferentes momentos da fala dela, para pensar naqueles enunciados, naqueles textos, naquelas falas, de forma contextual, conseguindo analisar os discursos sobre as mulheres na televisão, os discursos sobre os professores e professoras, entre outros discursos que vão se arranjando nessas produções culturais. Então, olhar por cima do muro, por baixo do muro, cavar frestas é algo muito próprio dos estudos culturais e algo que faz muito sentido quando a gente pensa numa pesquisa que seja revitalizada e articulada com o próprio tempo. Os estudos culturais, eles têm essa procuram e praticam, de certo modo, essa articulação com essa criação de tentativas de criar formas impensadas, jeitos impensados de lidar com as questões do seu próprio tempo. Então, a gente vê com os estudos culturais, ao mesmo tempo, algo que desde os primórdios, né, a Marisa falou nesses textos mais antigos, digamos assim, que a gente costuma revisitar de tempos em tempos, que faziam toda uma articulação entre um convite, de certo modo, para a gente poder articular a teoria e a cultura material. E o quanto essa discussão e essa articulação entre não pensar só de forma teórica, e nem só em relação ao que é material, ao que existe, como a mídia, como as instituições, mas fazer essa articulação entre o teórico e o material tem sido uma das razões, pelo menos a meu ver, para a gente poder pensar o quanto os estudos culturais eles fazem também um convite para a gente colocar uma centralidade na contemporaneidade, para a gente pensar essas texturas do nosso tempo e para a gente tentar, de certo modo, responder a alguns dos desafios que a história nos coloca, incluindo essa história mais recente. Claro que isso não significa que a gente só analise questões de agora, inclusive tem artigos da Maria Angélica, que é professora da Universidade Luterana do Brasil, fazendo uso do conceito de pedagogias culturais para analisar jornais, né, de outros séculos. Tem outras pesquisas nessa direção, mas quer dizer que quando a gente tem esse cruzamento da teoria e da cultura material, para cada espaço, para cada tempo histórico, a gente tenta ver as contingências, esses contextos que a Marisa também nos falava antes. Justamente porque uma das grandes contribuições dos estudos culturais talvez seja o objetivo de tentar compreender as transformações sociais das nossas sociedades. Então, se a gente tem esse objetivo de diagnosticar o nosso tempo, diagnosticar o que está acontecendo, o que está se alterando, o que está diferindo, a gente vai olhar para esses desafios e tentar criar respostas ainda que provisórias. E isso não significa, para finalizar, que a gente faça análises isoladas, bem pelo contrário, mas o foco nas condições da construção das materialidades, dessa articulação, bem como os efeitos sociais dessa rede de inteligibilidade que, de certa forma, vai sendo criada, é grande parte um dos nossos objetivos, enquanto lutas micropolíticas que vão sendo feitas e operadas o tempo todo. Então, essa ênfase nas contingências, nas análises conjunturais, que estão imersas em contextos, em tempos e espaços específicos, esse foco nos materiais, sendo textos, mas também espaços institucionais, entre outros, tem sido realmente muito bem absorvido e desenvolvido pelos estudos culturais, porque são considerados como locais incessantes de luta em torno da significação. Eu me lembro que, inclusive, acho que foi ouvi da professora Maria Lúcia Wortem, há muitos anos atrás, quando eu era ainda bolsista, o quanto a cultura tem a ver com essas disputas, com essas lutas
e embates em torno da significação. E esse é uma forma de compreender o conceito de cultura que eu sempre, né, recarrego para mim, porque realmente numa sociedade em que há tantas lutas, disputas, a gente, como analistas da cultura, a gente quer compreender as condições de produção desses mesmos embates o tempo todo. Então, essas são algumas contribuições, e eu acho que essa imagem, de novo, do muro, acho que faz muito sentido nessas condições que os estudos culturais nos permitem pensar realmente a pesquisa e os contextos envolvendo a educação. Então, aqui nesse outro slide, eu trago para a gente continuar situando um pouquinho a fala e essa nossa primeira jornada, quando os estudos culturais eles estão em compromisso com a análise de práticas culturais específicas, considerando as relações de saber e poder que estão ali contextualizadas com essas práticas. A cultura, desse modo, ela passou a ser compreendida cada vez mais como toda uma forma de vida, como diz aqui a citação da professora Marisa, como toda uma forma de vida que inclui ideias, atitudes, linguagens, práticas, instituições e relações de poder, quanto também toda uma gama de produções de artefatos culturais, textos, mercadorias, entre outros artefatos culturais. A Marisa já trouxe bastante dessa contextualização dos estudos culturais, mas eu quero reforçar que na década de 1990, aqui no Brasil, então, nós tivemos essa difusão dos estudos culturais que realmente revolucionaram a pesquisa em educação no Brasil. Se vocês fizerem um exercício que eu, pelo menos, fiz há alguns anos atrás, de tentar pesquisar nas décadas de 1950, 1960, 70, 80, o que se pesquisava nas universidades brasileiras, vocês vão ver, né, termos muito descritivos, tecnicistas, poucos olhares para a sociedade em voga, justamente porque a gente tinha um entendimento de educação no Brasil muito marcado para aquelas condições específicas que não eram essas que vêm desde a década de 90, de tentar realmente articular com o contexto, com as transformações que estavam acontecendo no Brasil em 1990, pós, né, um período tão difícil, por exemplo, da ditadura aqui que nós repensamos. Então, tem tido produções recentes muito interessantes, que a Marisa, a Rosa, a professora Maria Lúcia Wortmann, a Iara, o próprio Luiz Henrique Saque dos Santos, que vai estar aqui conosco numa das outras jornadas, a Daniela Ripoll, que também vai contribuir para uma jornada. Então, tem acontecido artigos, tem sido realizado artigos muito interessantes que revisitam esses lugares dos estudos culturais, as contribuições dos estudos culturais, realizando essa certa historiografia das reinvenções conceituais a partir, né, desse encontro fecundo dos estudos culturais com a educação. Então, esse encontro com a educação ele tem sido realmente muito produtivo e a gente tem reafirmado muito esse entendimento de cultura, um entendimento mais ampliado e democrático também de cultura, de certo modo. Vou passar um pouco aqui algumas discussões que eu queria chamar a atenção para vocês, que a gente teve realmente uma aula incrível com a Marisa, mas só vou reforçar, por fim, o quanto os estudos culturais e educação tem sido uma das condições para que novos temas, problemas, cada vez mais adentrem esse espaço que é, pelo menos a meu ver, tão endurecido no campo da pesquisa em educação, onde se reafirma tantos temas, tantos autores, onde muitas vezes a gente vê certos problemas. Objetos de estudo, então, múltiplos, que ao mesmo tempo em que incluem as instituições escolares, também focalizam o educativo e o pedagógico para além dessa referida instituição, passaram cada vez mais a proliferar na cena da pesquisa em educação a partir dos estudos culturais. E isso tem revitalizado cada vez mais que organizações nacionais e internacionais, como a Unesco, mas também outras, assim como autores de diferentes vertentes teóricas,
e depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, como Jacques Belleroth, lá de 1985, Elizabeth Ellsworth, Piketty, Driscoll, entre outros diferentes contextos, né, desde a Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, também na América Latina, já tem considerado um movimento em que a sociedade cada vez mais passou a ser vista como eminentemente pedagógica. Então, a gente tem visto realmente essa movimentação na teorização que tem realmente deslocado, né, o entendimento de que a escola seria a grande instituição, a instituição mais referendada, embora ela realmente seja uma instituição central para as nossas sociedades, pelo menos desde o século XVI, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto, com a contribuição desse conceito de pedagogia, agora, né, revitalizado, como a gente vai ver mais adiante, essa amplitude do entendimento do pedagógico. E isso também pela amplitude de temáticas, de cruzamento de saberes e campos de conhecimento variados que os estudos culturais nos permitem ao mesmo tempo, o que mostra que não há temas ou materiais empíricos que sejam avessos às análises, bem pelo contrário, né? Essa operação ela é realmente até muito salutar se a gente for pensar no campo da pesquisa em educação, porque faz esse diálogo com o rompimento de fronteiras disciplinares, né? Olhar um muro por cima, procurar as frestas, olhar por baixo, até mesmo, né, destruir um muro, por que não? E, ao mesmo tempo, dificulta um olhar, e, ao mesmo tempo, né, tem essa relação com esse olhar alargado para os nossos problemas e para as nossas inquietações, o que revigora a área da educação, ao mesmo tempo, e mostra essa miríade, essa pluralidade de práticas e saberes que tem um forte componente pedagógico e formador, justamente porque há muitas instâncias e práticas diversas presentes no cotidiano das instituições e das pessoas. E essas práticas, elas são, de novo, né, articuladas com esses embates em torno da significação, em torno do que conta como verdadeiro ou não, e por isso são alvo da desnaturalização que a gente tenta fazer a partir da pesquisa, da desconstrução, mostrando que elas são atuantes na produção do que a gente entende por sujeito e desse sujeito articulado realmente as práticas sociais que o constituem. Justamente porque cada um de nós, o nosso eu, os nossos selfies, né, eles não são iguais às marcas do nosso próprio tempo, mas eles são articulados e fecundados pelas marcas do nosso tempo. Então, de novo, a gente tem a questão do contexto, das contingências, de olhar o nosso período histórico, de compreender os arranjos, os discursos que estão em funcionamento, e, nesse sentido, afeitos, então, a desnaturalizar o comum, abertos ao que até então era tido como ordinário ao se tratar da pesquisa, e isso com abertura para diversos corpos, como eu já falei antes, de estudo, de pesquisa, que vão desde anúncios publicitários a práticas específicas também de educação escolar, entre muitos outros materiais, a perspectiva dos estudos culturais de educação aqui no Brasil, no seu encontro com a educação, tem sido mobilizadora para essa articulação com autores que têm se amparado a diferentes vertentes nesse sentido. E essa, então, amplitude de materialidades para as pesquisas, que é algo que a gente não vê sempre em outras perspectivas, pelo menos para mim isso foi muito marcante há 20 anos atrás, de novo, quando eu conheci os estudos culturais, que passei a ver que as histórias em quadrinhos, as novelas da televisão, os filmes, mas também as cenas pedagógicas no interior da escola, entre uma infinidade de outras possibilidades, podiam passar pelo crivo da análise. Isso foi muito bom, muito reconfortante naquele período ao mesmo tempo, justamente porque não há nenhuma seara da vida, talvez a gente possa pensar, em que essa força do pedagógico não esteja, de algum momento, de algum modo, presente.
E nessa sociedade em mudança, em que a gente tem a centralidade das mídias, das tecnologias digitais, agora mesmo com a pandemia revolucionando, alterando o nosso cotidiano, cada vez mais esse pedagógico está mais microscópico ainda, né, sendo acionado aqui pelas câmeras de vídeo, pelo nosso entorno, assim que a gente acorda até a hora da gente ir dormir, mas talvez a gente ainda esteja dormindo e isso ainda esteja funcionando ainda na gente. Então, essa pluralidade, essa mutabilidade da sociedade realmente nos ajuda a ver o quanto os estudos culturais têm muito ainda para contribuir para as nossas pesquisas, porque os estudos culturais contribuem para os modos da gente olhar a nossa sociedade, da gente descortinar as verdades e suspender elas. Nesse sentido, o próprio conceito de pedagogia, ele é fruto, e a gente não pode desconsiderar, ele é fruto de um período histórico, né? A gente sabe o quanto a pedagogia, por exemplo, lá acionada, colocada em funcionamento, por exemplo, para os gregos, tinha a ver com todo o processo de condução das crianças das suas residências até os espaços pedagógicos. Então, era uma pedagogia ao ar livre, dessa condução, né, no interior de um trajeto. Mas eu digo isso porque a pedagogia ela foi sofrendo muitas alterações ao longo do tempo histórico, e dentre essas transformações, essas reinvenções conceituais do próprio conceito, a gente teve aqui com os estudos culturais a contribuição, que vai aparecer mais adiante, das chamadas pedagogias culturais. Mas isso mostra justamente o quanto a pedagogia é móvel, o quanto a pedagogia ela é um conceito que está implicado com as exigências que cada sociedade impõe para a formação das pessoas. Isso porque se a sociedade sofre mudanças, e, de novo, os estudos culturais nos mostram, nos aguçam a pensar que mudanças são estas, a ver as contingências disso, os conceitos utilizados para entender essas mudanças e para produzir também essas mudanças, elas entram nesse jogo de análise o tempo todo. Esses conceitos eles não são estáticos. Há também muitos embates nas maneiras de definir os conceitos, e a pedagogia ela está implicada no meio disso o tempo todo. Educar nos leva, então, a um conjunto de comportamentos e saberes que, por meio da pedagogia, cada indivíduo adquire, tornando-se sujeito deles. Educar é inscrever-se em certas posições de sujeito. Para isso, produzimos práticas e saberes que tornam possível dar determinada forma aos sujeitos. De novo, sempre de forma contextual, pensando no tempo e nos espaços específicos. Tem um pesquisador belga falecido, Blanchard, que ele dizia o seguinte lá no início da década de 1960. Ele tem uma frase que eu gosto bastante de pensar em educação e pedagogia, que diz assim: educar é produzir modificações ou aperfeiçoamentos no sujeito a educar. E daí ele próprio mesmo indaga o seguinte: como chegar lá o mais facilmente e o mais seguramente possível? E ele responde: antes de tudo, existe um fim remoto e um produto acabado, havendo depois objetivos intermediários que são meios em relação ao fim. E daí ele diz: um fim não se atinge a um só golpe. Então, não é com um único golpe, né, que se educa, mas é necessário tempo e várias etapas. Eu gosto de pensar nessa explanação do Blanchard, pensando que esse tempo e essas várias etapas são essas diferentes operações pedagógicas que a gente faz para educar um sujeito, criando diferentes estratégias para voltar, digamos assim, a golpear, para voltar a tentar produzir, escavar, constituir esse eu dos sujeitos ao mesmo tempo. Isso num livro, como eu falei, lá da década de 1960, que se chama Introdução à Pedagogia, onde ele mostra que há diferentes conceituações
em torno da pedagogia. Eu gosto de olhar historicamente para os conceitos, porque eu acho que esse olhar histórico nos permite evidenciar os mecanismos de produção das nossas sociedades e de nós mesmos, dentro daquela noção que eu falei antes, de que nós somos produzidos nas contingências do espaço-tempo e que essas marcas, que são múltiplas de cada espaço-tempo, né, essas marcas dos processos educativos e pedagógicos, elas nos atravessam e nos compõem, nos tornando sujeitos de um próprio tempo também. Então, a gente conseguir analisar esses nossos contextos e essas nossas produções, elas são importantes justamente porque os conceitos, eles repercutem isso, né? Eles repercutem as contingências, as construções, os desvios, e, de novo, a história da pedagogia está associada a essa lógica desse acontecimento, né? Já que é um conceito móvel e que se altera o tempo todo a partir das condições. E só para finalizar esse ponto, o quanto a gente vê esse conceito em deslocamento, justamente porque houveram mudanças históricas, como, por exemplo, o deslocamento do século XIX para o século XXI, em que nós tivemos uma alteração no foco do ensino para a aprendizagem. Então, cada vez mais, nessas sociedades mais recentes, o ensino acabou ficando em detrimento, e o que começou a ter mais centralidade foi essa sociedade de aprendizagem, em que se aprende em múltiplos espaços o tempo todo, de forma ininterrupta, e, desse modo, a sacralidade da instituição escola, a sacralidade também de outras duas instituições que foram importantes para o período da modernidade, como a igreja e a família, foram cada vez mais colocadas em questão. Aí, digamos assim, né, a gente vê isso em contraponto a um período em que a instrução e o ensino eram fortes, como, por exemplo, o século XVIII, e o professor Jorge Ramos Duó, lá de Portugal, ele tem vários artigos fazendo essa associação como estudioso, né, do século XVIII e também XIX, o quanto esse foco na instrução, na aquisição de determinados instrumentos específicos, como ler, escrever e contar, e os currículos bem restritos que amparavam esse entendimento do educar, muito focado na instrução, né, e, claro, variando de cada pessoa e de cada grupo social, realmente são questões para a gente pensar nessas condições de transformação agora no conceito de pedagogia, justamente porque esse contexto todo e esse deslocamento do ensino para a aprendizagem nos mostra que, embora os autores falem muito da pedagogia escolar, essa pedagogia espalhada por toda a sociedade, ela está dentro dessa sociedade mais educativa e dessa sociedade mais pedagógica como um todo. E aqui, como pequenos exemplos que eu vou trazer para vocês, indo já na etapa final dessa minha fala, que é bem breve, tentei comentar, contextualizar um pouco os estudos culturais, essa condição de emergência, desse deslocamento em relação ao próprio conceito de pedagogia. Esse foco aqui, de novo, trazendo esse autor da década de 1960, onde ele já falava, naquele período, nesses outros agentes da educação, porque ele já estava analisando a sociedade em mudança da década de 1960 e o quanto a educação escolar como um todo precisava compreender melhor esse entorno fora da escola, esse entorno que estava ali pulsante na vida da sociedade fora da escola, e justamente porque a gente já estava nesse forte acento dessa noção de que o aprender toma cada vez maior importância em detrimento do ensinar, como ele falava. E esse autor é bem interessante porque ele defende a pedagogia como ciência, mas ele também faz e já fez várias articulações da pedagogia como teoria, filosofia, entre outros embates em torno dos significados da pedagogia, mas ele compreendia, e aqui fica, acho que bem vívido esse entendimento de que a sociedade, já daquele período, já tinha esses outros agentes da educação, a imprensa, os diferentes setores da comunicação,
entre outros recursos que, para ele, precisavam entrar para a escola para revitalizar essa pedagogia escolar que estava perdendo terreno para essa pedagogia que já era instigante, interessante para os sujeitos escolares lá da década de 1960. Então, isso mostra muito quanto esse contexto, essa sociedade em mudança, ela precisa também ser olhada por nós como algo importante quando a gente é analista da sociedade, e essa sociedade em mudança que tem se acelerado cada vez mais, inclusive desde a metade do século passado. De novo, Blanchard aqui, que ele traz um outro trechinho que ele comenta: o mundo exterior penetra profundamente na casa pelo rádio, pela televisão, pelos discos e pelas revistas. E, de novo, muito marcado nesse livro Introdução à Pedagogia, essa necessidade desse mundo exterior também penetrar a escola. Então, olhem como, na década de 1990, a gente começou a falar nas pedagogias culturais, nas pedagogias, os diferentes produtos culturais, as diferentes instituições escolares, né, que colocam em funcionamento, em operação essas pedagogias, mas, né, décadas antes, essas discussões elas já estavam, né, pulando, cercando, rediscutindo, de certa forma, um pouco esse conceito de pedagogia, embora sempre centrando na noção de pedagogia escolar e nunca no entendimento da pedagogia fora da escola, justamente porque essas discussões elas não tinham ainda as condições de possibilidade que, a meu ver, só os estudos culturais nos colocaram lá na década de 1990 como um todo. E, por fim, aqui, o relatório da Unesco, desse autor francês, que, junto com outros intelectuais, eles fizeram um relatório que depois se transformou em livro, que se chama Aprender a Aprender. Deixa eu ver onde que está por aqui. Aprender a Aprender, em que eles já falavam, lá na década de 1970, esse relatório que foi construído no final da década de 60, dizia o seguinte: a sociedade não pode, em qualquer domínio, exercer sobre todos os seus componentes uma ação ampla e eficaz por meio de uma única instituição. Então, já colocava em xeque essa noção de que, por exemplo, a escola seria essa única instituição para poder produzir os sujeitos necessários para aquele tempo e para aquele espaço. E eles dizem o seguinte: é preciso que a ação da escola e da universidade seja não só desenvolvida, enriquecida, multiplicada, mas ainda transcendida pela extensão da função educativa às diferentes dimensões de toda a sociedade. E daí, entre outros conceitos que eles trouxeram o conceito de cidade educativa, que é um conceito importante, que opera até hoje de uma forma muito forte, tem muitas pesquisas e estudos em torno disso, que dá essa dimensão de que há muitas outras dimensões e espaços da sociedade que precisariam, então, dessa ação multiplicadora para poder exercer os domínios educativos e pedagógicos para as pessoas para além da escola e da universidade. Eu acho isso de uma riqueza muito grande, porque, de novo, né, nos mostra esses rastros, esses traços, essas fagulhas que já existiam antes, para a gente poder ampliar o que nós compreendemos como pedagógico também nesse sentido. E, por fim, realmente, para finalizar esses trechos que eu queria trazer para vocês, um livro, que é um livro que surgiu em Portugal, primeiramente, que lá na década de 80, que se chama A Sociedade Pedagógica, e que mostra essa força pedagógica, de novo, em diferentes espaços, em diferentes cotidianos da vida das pessoas. E olhem como isso tem a ver, de novo, com os estudos culturais, com essa relação entre pensar a teoria e a cultura material, e pensar nas formas de vida, nas produções, tudo isso que tem a ver com a questão da cultura e dessas discussões, dessas lutas em torno dos significados. Ele diz o seguinte: a sociedade pedagógica não se caracteriza com a simples expansão das formas e fórmulas escolares para outros contextos,
mas pela configuração de novos modos de operacionalização da tarefa formativa em cada contexto específico. E num outro trecho, esse autor diz o seguinte: a pedagogia difusa não se encontra apenas ao serviço da democracia, mas ao serviço da própria economia. Então, depois eu vou comentar rapidinho, por exemplo, a tese da Mônica, que está aqui conosco, que tem toda uma articulação da pedagogia com a economia, com o neoliberalismo, e aqui a gente já via esses traços lá na década de 80, dessa relação realmente com essa cultura material da economia. E tem outras discussões que também ele vai trazendo para nos mostrar essa ação contínua sobre os sujeitos, para formar sujeitos no tempo e no espaço específico, utilizando essa pluralidade de entendimento da pedagogia para além de uma instituição específica como a escola e como a universidade. Então, dentro dessas noções bem iniciais que eu comentei aqui com vocês agora, é importante a gente pensar em relação à pedagogia, em quais pedagogias para este espaço e tempo, que pedagogias que a gente tem em funcionamento nesse momento específico, com as condições que nós temos. Realmente não é uma única pedagogia, por isso que a gente utiliza o termo também de pedagogias culturais, porque os discursos, eles são muito variados, os discursos, seja da mídia, os discursos da ciência, os discursos conservadores, digamos assim, em relação à política, entre outros discursos, eles são muito diversos, e isso nos faz compreender cada vez mais que o conceito, esse deslocamento, essa alteração da pedagogia, que era fortemente associada, principalmente pelos autores, à ciência, pedagogia como sendo a ciência da educação, e a pedagogia como sendo uma pedagogia escolar dentro das instituições escolares e não fora das instituições, esse deslocamento foi realmente uma conquista que veio a partir desse olhar dos estudos culturais e que a gente cada vez mais compreende dessas duas formas aqui que são associadas, que eu trouxe aqui para vocês. Uma a partir de uma citação de um artigo que está lá na revista Textura da UBRA, que é uma revista que tem publicado muitos dossiês, artigos interessantes, diferentes perspectivas, mas principalmente os estudos culturais e educação, em que a Marisa e a Paula dizem o seguinte: pedagogias culturais é uma produtiva ferramenta teórica acionada para discutir a relação entre artefatos da cultura e processos educativos. Então, olhem que interessante essa ferramenta. E lembro muito bem, por exemplo, que num artigo sobre a reinvenção dos estudos culturais, eu não vou lembrar agora do título direitinho, feito pela professora Maria Lúcia Wortemann, ela conversou com pesquisadores da área e esse foi um dado que apareceu muito fortemente, o quanto diferentes pesquisadores se associam aos estudos culturais e utilizam desse conceito de pedagogias culturais como essa ferramenta útil, interessante, para poderem pensar nessas transformações que acontecem na sociedade. Então, pesquisas que mostram nessa sociedade em mudança, mas que pesquisam as pedagogias culturais em operação numa biblioteca, num museu, que analisam as pedagogias culturais direcionadas à infância numa determinada revista, entre outras ações. Pedagogias culturais, então, tem sido realmente uma ferramenta teórica muito útil nesse sentido. E essa outra citação que diz que vem sendo cada vez mais empregado para mostrar a operacionalidade, empregado, né, o conceito de pedagogias culturais, para mostrar a operacionalidade de discursos específicos em artefatos que se dispõem a educar e produzir determinados tipos de sujeito. Então, de novo, né, essa pedagogia já foi associada à arte, à técnica, à filosofia, à teoria, à ciência, já foi entendida como em funcionamento somente na escola, né? A gente vê que as lutas em torno dos significados, numa sociedade em mudança, que desde a metade do século passado, ainda mais fortemente, tem revolucionado
as relações do espaço do tempo, a gente vê que essa transformação conceitual no conceito de pedagogia com estudos culturais, ela realmente nos ajuda a compreender esse nosso tempo e mostra que esse conceito de pedagogia nos ajuda a indagar, a pensar em novas análises, né, a pensar realmente nesses processos educacionais que são específicos, mas que o tempo todo deixam brechas, né, não são plenamente realizados e que isso movimenta essa necessidade de novas pedagogias para a gente poder construir e para a gente poder, de certa forma, capturar os sujeitos em outros pontos dessa rede pedagógica que se forma de governamento dos sujeitos como um todo. Por fim, eu não vou ter tempo de comentar com detalhes dessas pesquisas, mas eu queria finalizar mostrando um pouquinho dessa produtividade das pesquisas com os estudos culturais. Trouxe aqui, né, 3 pesquisas, de novo, como a Marisa também falou na fala dela, de uma infinidade de pesquisas interessantes, seja na URG, seja na UBRA, mas seja também em instituições de outros estados, né, trabalhos que a gente acompanha de outros orientadores e orientadoras que têm feito realmente estudos muito interessantes. Fiz essa pequena seleção, vou comentar brevemente sobre uma outra pesquisa, pela questão do horário, vou deixar algumas, mas vou comentar brevemente, por exemplo, dessa pesquisa da Prates de 2008, que foi orientada pela Marisa na Universidade Luterana do Brasil, em que essa autora fez toda uma análise desse complexo WIT, acionando a magia para formar garotinhas nas redes do consumo. Eu lembro que na época eu tinha... Na época não, depois, né? Quando eu li o trabalho sobre esse complexo WIT, eu me dei conta de que eu dei para minha irmã na época estava iniciando a adolescência, eu dei uma assinatura dessa revista WIT para minha irmã, e eu nem me dava conta na época, não me dei conta de todo esse acionamento que a minha irmã passou a fazer parte a partir dessa assinatura. Então, eu consigo ler esse trabalho, o trabalho da Camille, e ver que realmente esse complexo ele foi muito produtivo para fazer esses arranjos e para constituir as garotas e os garotos também que tinham acesso não só à revista, mas também a diferentes estratégias pedagógicas que estavam ali em funcionamento na revista e em outros artefatos que foram, ao mesmo tempo, constituídos para pensar esse complexo. Esse complexo que se formou, né, inicialmente pela revista, mas também virou uma série animada, direcionada principalmente para as meninas, e que depois foi acionando outros artefatos, né, foi incorporando outros artefatos justamente para enredar as garotas nessa trama tão complexa. E daí a Camille dizia aqui na dissertação dela o seguinte, tem aqui um trechinho: ao mesmo tempo em que elas, as garotas, se interessam pelo tema do desenho animado e da revista, vão sendo dirigidas para o consumo de um incontável número de outros artefatos, bem como vão moldando as suas condutas de acordo com os preceitos, regras, com as lições, dicas, modelos que circulam em todo o complexo. Então, nessa análise, a Camille esmiuçou realmente detalhadamente cada um dos artefatos, as estratégias desse complexo, as convocações presentes nesse complexo para que cada menina pudesse, desse modo, investir sobre si mesma, se transformando a partir dos ensinamentos que tinham ali presentes, que tem muito de pedagogias culturais, porque as pedagogias culturais elas têm essa articulação entre os ensinamentos das instituições, mas também dos diferentes artefatos, e essas convocações para que cada um de nós, a partir disso, se encontre com essas materialidades e que a gente haja sobre nós mesmos e responda afirmadamente a essas convocações que são feitas. Então, essa tentativa de constituição dos nossos eus ao encontro dessas pedagogias culturais que estão em operação.
Teria muitos outros pontos para falar do trabalho da Camille, que é muito interessante, foi muito bem feito. Acho que foi uma das primeiras pesquisas que eu, pelo menos, vi, algo que a Marisa falou durante muitos anos para a gente. Não basta só falar sobre as pedagogias culturais, tem que mostrar o funcionamento, tem que mostrar o como elas funcionam. Tem que também fazer uma costura contextual, o porquê elas funcionam desse jeito, que é essa questão das contingências. Então, não basta só falar sobre. E lá em 2008, o trabalho da Camille já fazia essa articulação muito bem feita. Tem trabalhos anteriores a esse período também, tem trabalhos posteriores também. Não tive, claro, como trazer todos, mas queria chamar a atenção de vocês, então, para esses outros trabalhos, dentre muitos outros, de 2002, e foi uma tese que eu escrevi, orientada pela Marisa também, mas uma tese que eu procurei fazer uma discussão sobre as transformações no conceito de pedagogia, justamente para pensar nessas contingências no espaço e no tempo. Fiz uma pesquisa com diferentes materialidades, mas saltou muito aos olhos para mim naquele período a literatura pedagógica mundial. Por isso que eu até trouxe aqui algumas dessas materialidades para ver nos autores, nessa movimentação teórica, como esse conceito foi se deslocando de um conceito que era visto no singular, a pedagogia, para a nossa noção pluralizada de pedagogia, que foi ganhando, principalmente a partir da década de 1950 do século passado, muitas outras formas, ênfases e transformações dentro dessa sociedade em mudança, que o Lyotard, que entre outros, chamou de condição pós-moderna. Então, o meu foco foi realmente nessa discussão, tentando mostrar essas flexões e essa pluralização da pedagogia na sua denominação e também nos seus diferentes espaços de atuação. Outras pesquisas interessantes, que é uma pesquisa imperdível, por exemplo, da Paula Deporte Andrade, de 2016, que ela fez uma cartografia das reinvenções do conceito de pedagogia. Ela, inclusive, fez um trabalho muito interessante, que teve diferentes movimentos, né, procurando ver a emergência, procurando ver a disseminação do conceito de pedagogias culturais, mostrando os usos do conceito no campo dos estudos culturais e educação, especialmente aqui no Brasil. Ela fez também um doutorado sanduíche na Austrália e trouxe autores variados para dialogar junto nesse entendimento dessa cartografia das pedagogias culturais. Foi um trabalho muito interessante e ela trouxe algumas contribuições vitais para a gente seguir pensando as pedagogias culturais. Num desses movimentos, por exemplo, ela entrevistou nossos professores maravilhosos que inauguraram os estudos culturais e educação aqui no Brasil, a Maria Lúcia Wortemann, a professora Rosa Hessel Silveira, o professor Alfredo Veiga Neto e a própria Marisa Vorraber Costa. Eles foram entrevistados e tem passagens maravilhosas, lindas, assim, dessa historicidade toda que tem pensar a pesquisa com pedagogias culturais também aqui, entre outras coisas que eu poderia chamar a atenção. E quero convidar vocês também para conhecer a pesquisa do Eloenes, aqui de 2018, onde ele analisou as pedagogias da noite. Não vou falar devido ao tempo. Tem a pesquisa da Mônica, de 2018, que está aqui nos assessorando nessa jornada, em que ela fez uma pesquisa muito interessante, pensando essa questão do neoliberalismo, né, que passa a funcionar dentro da gente. Para isso, ela pesquisou em diferentes organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, pensando esse nicho da formação de professores e os efeitos de verdade que pretende disseminar. Ela criou uma articulação muito interessante com o que ela chamou de pedagogias híbridas. Vale a pena, inclusive, nessa jornada foi uma das leituras que nós indicamos para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre as pedagogias. E ela mostra essas pedagogias híbridas em funcionamento, que mostra essa combinação das chamadas pedagogias escolares e das pedagogias culturais. Então, é algo muito interessante de vocês conhecerem, e ela faz essa associação, de novo, né,
com esse neoliberalismo que encontra, a partir das pedagogias híbridas, uma forma de operação muito perspicaz para entrar dentro dos discursos da formação docente e dentro dos discursos, né, que tentam pensar realmente a formação de professores aqui no Brasil e que faz com que nós, como profissionais da educação, cada vez mais coloquem em funcionamento na gente mesmo um perfil profissional flexível. É realmente muito interessante. E, por fim, uma dissertação de mestrado do Vinícius Carnavò, que foi orientado pela professora Maria Lúcia Wortmann, que eu acho um primor, maravilhosa dissertação, em que ele fez uma análise das pedagogias do rap e a narrativa insurgente, né, a partir das análises das composições musicais do rapper Djonga. Ele analisa 13 letras, se eu não estou enganada, do Djonga, e são letras muito interessantes, né? Tem uma letra da música do Djonga em que ele fala que ele é um pedagogo ativista. E daí o Vinícius muito bem nos explica e nos convida a pensar nesse gênero musical do rap como um artefato cultural produzido com as marcas desse tempo e que articula também saberes que são legítimos e que rompe com isso, né, a estigmatização de algumas expressões da cultura chamada popular, digamos assim. Isso tem muita relação com o início dos estudos culturais, se a gente for pensar. No início dos estudos culturais, se utilizava muito um termo que era a cultura popular, que era um termo, né, que vem carregado com uma historicidade também, porque lá na década de 50, década de 60, daquele início dos estudos culturais, foram os estudos culturais que ajudaram a repensar as distinções entre alta e baixa cultura, que estava muito em voga. Então, ao romper com essa distinção ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo com a entrada, né, de mídias como rádio, entre outros, esse conceito de cultura popular ele começou a fazer parte das discussões, incluindo das discussões dos estudos culturais, como depois eu posso, em algum outro momento, comentar mais. Mas essa dissertação realmente do Vinícius nos ajuda a repensar de novo, né? O que conta como conhecimento, mas o que conta também como materialidade para as nossas pesquisas, e que sim, o rap, o funk, também outras produções culturais do nosso tempo tem muito a nos ensinar, e se tem muito a nos ensinar e a nos constituir, também precisa, digamos assim, passar pelo crivo da nossa análise como um todo. Teria outras coisas para falar, né? Mas só para finalizar, o quanto pensar a educação para além dos muros é algo importante. E, de novo, a pesquisa do Vinícius nos ajuda muito nisso, porque nos mostra essas narrativas insurgentes, como ele diz aqui, essas narrativas que tentam, ao mesmo tempo, ser espaço de resistência. E o que é os estudos culturais de educação se não é resistência, de novo, se não é abrir frestas, né? Se não é romper muros, quebrar esses muros, como a fotografia dessa jornada da Ana Paula Prato. Então, fica esse convite para que a gente pense em que medida a gente está rompendo com esses cânones, que a gente está realmente propiciando outras articulações para as nossas pesquisas e para o nosso fazer como um todo. Aqui algumas referências que foram citadas aqui nos slides, aqui mais algumas, e um convite, então, inspirado na Caixa de Saída, que é um perfil lá no Instagram, para que cada um de nós saiamos desse encontro pensando no nosso inventário de pedagogias, né? O que nos atravessa, quais são as minúcias, as experiências que têm nos constituído nesse espaço-tempo, o que a gente pode dizer dessas pedagogias que nos atravessam, se a gente se dá conta de que elas estão ali atuantes em nós o tempo todo ou não. Esse convite para a gente poder seguir pensando nesse nosso próprio tempo, mas pensando que as pedagogias elas têm endereçamentos próprios, né? Como diz a Elizabeth Elsor. E um desses endereçamentos é nos constituir a partir dos discursos que elas colocam em funcionamento. Acho que é isso, agradeço muito, desculpem ir por diferentes locais.
é muito complexo. Pensar uma apresentação depois da professora Marisa foi a minha primeira experiência, então entendam o nervosismo e que talvez eu não tenha feito melhores escolhas, mas é um lugar de aprendizagem também. Obrigada. Viviane, muito obrigado pela fala. Vou bater palmas por todos, tá? Muito obrigado, Viviane, muito obrigado, professora Marisa, duas falas super potentes, né? A gente está com o tempo estourado, mas eu vou sugerir algumas coisas. Que a gente possa, assim, ficar mais uns 10 minutos, né, para uma rodadinha aí de discussões, de debates, né? Mas, enquanto isso, a Mônica e a Viviane aqui já vão disponibilizar o formulário de avaliação, que vai atestar a frequência de vocês, né, a presença de vocês na noite de hoje. E, assim, eu estou vendo aqui no chat, tem algumas perguntas, muita gente elogiando, né, e acho que a gente também precisava um pouco disso nos estudos culturais, que era trazer todo isso aí que nos move, né, que mexe, assim, com a gente. Tá. Acho que eu vou, nesse momento, abrir a nossa rodada de discussões, né, de debates. Acho que nesse momento, né, como o intuito dessa jornada era a gente ter essas falas também, né, Viviane, Mônica e Marisa, acho que de repente a gente já pode parar a gravação, não sei se vocês concordam, e aí a gente pode deixar, assim, para essa conversa um pouco mais informal, que a gente possa discutir um pouco mais também.